Olá, nós da Sociedade Catarinense de Estudos Espíritas convidamos toda a comunidade surda a se juntar a nós nas palestras online todas as quartas-feiras às 20 horas. A meditação online todas as segundas-feiras às 19h45 e a estarem sempre em contato conosco para se informar sobre os cursos que oferecemos dentro da doutrina espírita. Sejam todos bem-vindos à SCE. Nos encontramos segundas e quartas-feiras no Instagram, Facebook ou YouTube da SCE. Sociedade Catarinense de Estudos Espíritas. Amor, respeito e estudo. Olá pessoal, espero que estejam todos muito bem, como sempre é o que desejamos. Em nome da Sociedade Catarinense de Estudos Espíritas, iniciamos mais um encontro doutrinário. Obrigado a todos vocês que nos acompanham. Hoje iremos falar o amor, não é, que cura. É um título bastante interessante e que utilizamos algumas pitadas de ciência e pesquisa, pois a Sociedade Catarinense de Estudos Espíritas é uma casa também de pesquisa. Então vocês irão ver no decorrer desse nosso encontro pesquisas com bioeletrofotografia ou fotos Kirlian, também experimentos com a lâmpada Tesla e outras demonstrações de que nem tudo aquilo que não enxergamos não quer dizer que não exista. Bem-vindos então e vamos à nossa prece. Ó querido amigo Jesus, obrigado pela oportunidade, obrigado pelo momento em nossas vidas, em nossa casa, onde aprendemos a nos adaptar segundo aquilo que sempre é melhor para cada um. Que tenhamos consciência e aproveitemos esse momento da humanidade para sorrirmos mais, para observarmos que também somos defeituosos, temos os nossos problemas. E assim, passo a passo, iremos nos reformando, que tenho certeza, é isso que esperas de cada um de nós. Portanto, fintamos em nossos corações nesse momento, em nossas casas, o abraço da espiritualidade amiga. E tenhamos um excelente momento juntos. Muita paz, muita luz. E que assim seja. Vamos à nossa exposição, então. Hoje nós vamos falar aqui sobre o amor que cura, não é? Talvez, essa sensação de amor deva ser uma das mais difíceis, né? Um dos estágios mais difíceis que nós ainda iremos alcançar. Por isso que eu costumo dizer que nós trabalhamos, na verdade, são com os filhos do amor. A indulgência, a benevolência, o afeto, a amizade, a caridade, enfim, todos os seus, digamos assim, degraus que precisamos passar para no momento em que ultrapassarmos a todas essas fases, nós vamos poder dizer, na verdade nem vamos dizer, vamos estar no estágio em que amamos incondicionalmente, como Jesus sempre nos amou. E nesse assunto vamos utilizar então o amor que cura. E vamos iniciar nos questionando. Somos o que pensamos.
Somos o que pensamos. Vamos marcar essa palavra em nossos pensamentos. Ao mesmo tempo em que curar-se, porque nós temos o costume, e não é que estejamos errados, fazendo a coisa. Nós estamos num momento evolutivo de nossa vida. E cada um que está no momento evolutivo traz consigo uma bagagem, um nível de conhecimento de acordo com as etapas que já passou nesta vida e em todas as outras centenas, milhares, milhões de vidas anteriores. Então, hoje nós somos o quê? Nós somos tudo aquilo que somamos na nossa caminhada. E aí a gente faz esta pergunta: nós vamos conseguir nos curar com a ajuda dos outros? Vamos manter essa pergunta ainda nos nossos pensamentos. Será que nós conseguiremos apenas com a ajuda dos outros, quando muitas vezes estão nos abraçando, muitas vezes estão conversando conosco, tentando nos carregar nas costas quando estamos totalmente jogados no chão? Mas será que até quantos passos os outros conseguirão nos levar em suas costas? Não é verdade? E com remédios, meus irmãos? Os remédios, quero deixar aqui bem claro no início dessa conversa, são importantíssimos. Em alguns casos, a doutrina espírita nos deixa muito claro que nunca deveríamos deixar de usar a medicina, tanto alopática, não é? Como todas elas, quando descobrimos a religiosidade ou a religião. Bem pelo contrário, são dois fortes aliados na caminhada do autoconhecimento e dos cortes energéticos necessários que os nossos corpos necessitam na nossa caminhada. Mas perguntem-se, será que tomando remédio apenas, agora eu posso falar a palavra apenas, depois da explicação anterior, nós iremos conseguir nos curar? Se nós nos aprofundamos um pouquinho mais na doutrina dos espíritos, nós vamos notar que os remédios resolvem a parte física, resolvem o efeito, a causa e não o efeito. O efeito, as doenças vêm do espírito, como a gente sabe. E vindo do espírito, então notamos que nós estamos apenas, em geral, ganhando tempo para que o nosso espírito evolua ou tendo a oportunidade de nos ajudar num momento difícil. Então, vamos verificar realmente sobre essa parte de remédios. Vamos adiante. Somos o que pensamos, repetindo pela terceira vez. E vocês vão entender por que eu estou falando isso. Porque o que temos feito em nossa vida para nos curar? Temos olhado no espelho? Nós podemos ser aqui, como mostra aqui a imagem do canto direito inferior, trogloditas. O que temos falado para nós mesmos todos os dias e repetido para nós mesmos? Não consigo, eu sou uma porcaria, realmente eu sou fraco, estou gordo, estou magro. Prestem atenção nessas palavras, para que a gente possa entender melhor todo esse processo. Vamos trabalhar com alguns conceitos para depois chegarmos a conclusões. Quando nós falamos
espírito ou corpo físico, nós não podemos esquecer nunca que não somos apenas um corpo físico, que não somos apenas uma matéria que está passando, crescendo e irá morrer. Não. Nós somos um ser que está evoluindo desde o princípio, desde o átomo até o arcanjo. E para que nós possamos entender melhor esse funcionamento, didaticamente Kardec separou em 3 etapas, em 3 corpos, quem nós somos. Então nós somos um corpo físico, um corpo perispiritual e um corpo espiritual. Note que pelo desenho, o corpo físico tem uma aparência humana, a nossa aparência externa, com todos os seus órgãos, suas automações. Já o corpo perispiritual, conhecido como o corpo dos espíritos, ele, na verdade, é a forma, seria o que podemos chamar da forma em que irá moldar antes mesmo do nosso nascer no corpo físico, o nosso próximo corpo. Então, o corpo dos espíritos no mundo espiritual é visualizado como o corpo perispiritual. Peri que envolve, não é? O espírito. Então, é este corpo que nós nos mostramos durante a vida espiritual. E nos desdobramentos, quando o nosso corpo físico está dormindo, é neste corpo que vamos visitar os lugares, diversos lugares, claro que sempre de acordo com aquilo que pensamos e agimos. Então, mais uma vez, o pensamento vem a nos chamar a atenção. E o corpo espiritual é a nossa essência, como Joana de Ângeles diz, o nosso si, ou o nosso self. É dele em que todos nós encarnados temos o direcionamento à evolução. Quando dizemos que todos nós temos Deus dentro de nós, estamos falando absolutamente a verdade. Isto é a realidade. Significa que, quando dizemos que Deus, nós temos toda a estrutura divina preparada para vir à superfície. E este é o chamado espírito, onde nós armazenamos todas as informações de todas as nossas vidas. Então nós somos, como de forma comparativa, emissoras de televisão que ficam transmitindo em frequências ao mesmo tempo, no mesmo planeta, do mesmo ponto, mas em frequências diferentes. O que nós podemos entender como frequências diferentes? Cada ser está num estágio evolutivo diferente. E estando num estado evolutivo diferente, vibra, emite campos eletromagnéticos através dos seus pensamentos, daquilo que tem armazenado dentro do próprio ser, e fica como transceptores, transmitindo e recebendo essa informação, envolvendo todo o universo. Sim, todo o universo. E esse universo está banhado por uma matéria chamada fluido cósmico universal. Podemos fazer uma analogia como se fôssemos, que estamos todos no nosso planeta envolvidos por um mar de energias. Esta energia, como Kardec diz, é a energia fundamental. E adivinha só o que plastifica ela, o que plasma ela? Os pensamentos, que não estão no corpo físico, mas sim no nosso corpo espiritual. Então, quando nós estamos pensando, nós estamos analisando
bilhões de informações que nós temos, rebaixando através de frequência os nossos corpos perispirituais e chega ao corpo físico e, como um alto-falante, reproduz estas palavras ou gestos ou ações no corpo físico. Mas ao mesmo tempo que nós estamos reproduzindo mecanicamente no corpo físico, nós estamos emitindo energias para as pessoas que estão à nossa volta. Isso que é interessante, não é? Então, de acordo com essas emissoras de televisão, por exemplo, como analogia, nós estamos emitindo, estamos sintonizando com quem está no mesmo canal que nós estamos emitindo. E é assim que funciona. E nós vamos dessa forma moldando, criando massa semimaterial e material nesse grande oceano que chamamos fluido cósmico universal. Então, quando nós estamos desejando muito alguma coisa a alguém, quanto mais focado esse desejo, mais os nossos pensamentos irão influenciar nesse fluido, que é o canalizador, como nós vamos ver daqui a pouco que André Luiz fala, o canalizador dos pensamentos. E quanto mais focalizarmos isto, em maior intensidade, quem estiver vibrando na mesma frequência irá entrar em sintonia conosco. E assim nós vamos atraindo ou repelindo pessoas à nossa volta. Por isso que nós dizemos, nós somos exatamente aquilo que pensamos. Porque o que pensamos hoje, estamos formalizando e executando hoje. E o que estamos pensando hoje, iremos ser no dia de amanhã. Então, Kardec na Gênese fala assim, ó, sendo os fluidos o veículo do pensamento, este atua sobre os fluidos como o som sobre o ar, a mesma coisa que o som sobre o ar. Eles nos trazem o pensamento como o ar nos traz o som. Pode-se dizer sem receio de errar, Kardec diz, que há nesses fluidos ondas e raios de pensamento que cruzam sem se confundirem com o que existe como ar e raios sonoros. Ou seja, Kardec já em 1857, sem o conhecimento profundo das ondas eletromagnéticas, já deduzia que nossos pensamentos modificam como o som, quando falamos, vibram os átomos do ar e fazem com que os nossos ouvidos escutem as palavras. Então, dessa forma, a gente consegue entender melhor como funciona todo esse mecanismo. Vamos adiante, então, com os pensamentos. Bom, aqui eu tenho um desenho, um esquema. Do lado esquerdo, com o fundo preto em primeiro, vamos analisar como funciona esta canalização de conexão. É muito importante nós termos a ideia de todo esse funcionamento, para não agirmos de forma inconsciente, como nós já viemos agindo há muitos séculos. Quanto mais conhecimento dessas ferramentas, mais rápido será o nosso despertar, como Joana de Ângeles diz. Então, aqui embaixo, do lado direito, nós temos ali o corpo físico, que está criando uma ação, certo? Então, esta ação, através do perispírito, quando nós falamos de perispírito, nós podemos entender como o corpo intermediário, o corpo dos espíritos. Então, vamos lembrar com as conclusões anteriores. Os espíritos, entre encarnado e desencarnado, se comunicam de perispírito para perispírito. Ou seja, lembrando, nós somos um espírito encarnado. Nós somos um espírito encarnado. Quando nós estamos entrando em sintonia ou comunicação com outro espírito, nós estamos criando uma ação entre esses dois pontos, perispírito a perispírito, pela
vontade, apelo, como André Luiz nos fala. O espírito entrando em conexão conosco vai retribuir, vai se conectar da mesma forma pelos campos energéticos. E o que vai acontecer é que ali teremos a união desses pensamentos. Ou seja, o que o espírito está pensando irá passar para o seu corpo perispiritual ao nosso perispírito e o médium irá falar por ele. Olha que maravilhoso essa situação. Então, nós estamos envoltos a todo essa matéria ou semimaterial em conexão com quem está na mesma frequência que a gente. Então, André Luiz nos fala que como alicerce vivo de todas as realizações nos planos físicos e extrafísicos, encontramos o pensamento por agente essencial, matéria mental que vai além da nossa tabela periódica. O que ele quis falar com isso? Que nós conhecemos a nossa tabela periódica. Tudo que é material. Mas se perguntem, será que termina ali? Será que o que não enxergamos com os nossos olhos físicos, não ouvimos com os nossos ouvidos físicos, não tocamos, não quer dizer que não exista? Será que esse fluido cósmico que está nos cercando nesse momento não está também sendo alterado pelos nossos pensamentos? E é assim que funciona. Então, desta forma, nós vamos entendendo que, através da sintonia, nós vamos moldando todo esse arsenal, todas essas matérias. E ele continua: por representarem turbilhões de força em que a alma cria os seus próprios estados de mentalização indutiva, olha só, usando o termo daquilo que eu trabalho, eletrônica. Então nós criamos uma indução entre um corpo e o outro, não é? Através desta conexão, e aí nós vamos atraindo para nós mesmos agentes, por enquanto imponderáveis na Terra, ou seja, intocáveis na Terra. Ainda não temos como comprovar pela ciência isto, mas a luz ou a sombra, a vitória ou a derrota. O que ele quis dizer com isso? Que, de acordo com os nossos pensamentos, nós estamos criando as nossas vitórias, os nossos sucessos, as nossas verdades, que da mesma forma podemos também estar criando as nossas derrotas, nossos problemas psicológicos e principalmente nossos problemas de saúde. Porque o pensamento ele atua através do espírito, como a gente viu. Mas quando ele se torna repetitivo, ele começa a moldar tudo que existe à nossa volta. E esta situação de moldar tudo que existe à nossa volta acaba fazendo com que essas energias rebaixem aos nossos corpos e os nossos corpos físicos acabam adoecendo. Adoecemos do espírito para o corpo físico e não ao contrário, como a maioria das pessoas acham que está doente porque pegou uma doença. Ninguém pega a doença do nada. Se nós estarmos com o nosso sistema imunológico equilibrado, nós não vamos adquirir doenças de contágio ou qualquer outro tipo de doença desse tipo. Por quê? Porque energeticamente o nosso corpo está repelindo esse tipo de material ou energia. Então vejam a importância dos nossos pensamentos, principalmente nesse momento que falamos de Covid. Uma das maiores situações que nos fazem predispostos a estarmos doentes são as nossas fraquezas, primeiro espirituais,
através das nossas patologias do espírito, não é? Nosso ego, nosso excesso de querer as coisas, nosso excesso de querer mandar nos outros. Isso faz com que haja um desalinho com os nossos pensamentos, nossos corpos, e vamos conseguir rebaixar isso ao corpo físico, e o corpo físico vai baixar a nossa sintonia e vamos conseguir atrair, né, esses tipos de situações e doenças. Vejam como as coisas se interligam, na verdade, a todo momento, e devemos pensar nisso sempre. Indo adiante, então, vamos falar sobre as formas de pensamento também, nos domínios da mediunidade, no capítulo 5, né? André Luiz nos fala que as formas de pensamento é como se fosse nós estarmos emitindo ideias, e quando passamos a refletir essas ideias com que nos assemelham, essa ideia passa a tomar corpo, ela passa a tomar vida, porque como nós vimos agora há pouco, nosso pensamento cria. Então, quando nós começamos a criar formas repetitivas de pensamentos, repetição de palavras, nós vamos moldando uma massa chamada fluido cósmico universal, que também nossos corpos físicos são feitos. Então, veja só a importância desta situação. E aí, quando nós estamos moldando esta massa, nós estamos também alterando totalmente a nossa situação física e espiritual. Vamos adiante. Bom, para aquelas pessoas que têm um problema, né, eu tenho que ver, eu tenho que tocar. Eu preparei um material para que a gente faça uma analogia de como funcionam os nossos pensamentos. Então vamos utilizar um equipamento chamado lâmpada de Tesla. Este equipamento aqui, que vocês estão vendo, ele na verdade é um indutor, ele gera uma alta tensão, e quando ele gera uma alta tensão, ele cria à sua volta um campo eletromagnético. Não é uma bola de cristal, tá, gente? Não se preocupem que isto não é uma bola de cristal. Vamos fazer uma analogia de como funciona, então, os nossos pensamentos. A todo momento, nós estamos enviando energia para todos os lados. Nossos pensamentos, como a gente falou agora há pouco, são canalizadores de energia para todos os lados. Então, nós estamos transmitindo e recebendo energia a todo tempo. Vamos ver agora na prática o que acontece quando nós começamos a pensar em alguma pessoa. Primeiro, vamos pensar bem. Por exemplo, estamos fazendo uma prece para essa pessoa. Imaginem que o meu dedo da mão direita, seria esta pessoa que eu estou pensando. E a esfera e a lâmpada de Tesla seria o meu eu nesse momento. Quando eu estou pensando e orando por uma pessoa, olha o que vai acontecer quando eu encosto o dedo na lâmpada. Ele começa a atrair, criar um campo elétrico e magnético. Um campo em que faz com que, pelo fluido cósmico universal, nós nos liguemos ou vamos nos ligar a outra pessoa, não importando a distância. Ou seja, nós vamos entrar em conexão com essa pessoa quando estamos orando por ela. E ela irá certamente receber esse desejo, já que os pensamentos moldam. Os pensamentos criam ação, criam massa. Então, vamos ver só, quando nós começamos realmente canalizar com um verdadeiro desejo, com a vontade e apelo, como André Luiz diz, que é o que? Um direcionamento absoluto a essas energias.
Imaginem agora, eu comecei a orar por essa pessoa e olha o que acontece. Encostei toda a minha mão. Notem que toda a minha energia se direcionou ao ponto que está recebendo do outro lado. Ou seja, quando realmente a minha oração, a minha conexão é fervorosa, é direta, é consciente, nós fazemos com que nós entremos em contato direto através desses canais com a outra pessoa. E isso acontece durante uma oração, durante um contato, um pensamento de amor, um desejo de felicidade. Isso para uma pessoa, 2 pessoas ou quantos forem necessários. Porque, meus irmãos, o fluido cósmico universal é algo criado por Deus, pelo Criador. E sendo algo criado pelo Criador, é inesgotável. Então não se importem, não, eu vou gastar minha energia se eu fazer muita prece ou direcionar a energia para alguém. Não é assim que funciona. Essa energia, ela é inesgotável. Vamos ver agora o que acontece no caso de eu pensar mal de outra pessoa. Imaginem nesse momento que eu estou sentindo qualquer sentimento baixo por alguém, raiva, desgosto, estou falando palavras repetitivas em direção a essa pessoa, este seria a minha mão esquerda, simbolicamente, não querendo dizer que o esquerdo é ruim. Olha só o que acontece quando eu começo a pensar mal de uma pessoa. Mais uma vez eu crio uma conexão. Mas essa conexão ainda está só por palavras. Eu estou ainda, estou pensando na pessoa, mas tudo bem. O que vai acontecer quando eu começar a ficar com uma intensidade muito grande, por exemplo, de raiva com uma pessoa, desejar realmente o mal? Todos os meus pensamentos irão ser direcionados a essa pessoa. Notem que as energias não estão mais espalhando à volta. Elas estão concentradas, e quanto mais força, vontade eu tenho, mais absoluta ao ponto de você conseguir criar uma conexão ponto a ponto. Isso, o que vai acontecer na prática, gente? Irá fazer com que nós criemos um elo de ligação com essa pessoa, ao ponto em que não precisamos nos encontrar com ela na rua. Basta pensarmos nela, nós vamos estar em conexão. E quando vamos estar em lugares, por exemplo, na rua, enfim, qualquer lugar que seja, quem vai ser atraído para próximo de nós? A pessoa, isso mesmo. Ou nós iremos até próximo a ela. Então, do nada, nós acabamos criando vínculos. E esses vínculos são vistos pelos amigos espirituais que estão em desequilíbrio. E eles identificam e vêm em nossa direção para que aí sim, muitas vezes, comecemos a ser obsediados. Ou seja, arrumamos os obsessores nesta vida. Continuando ainda mais uma analogia, vamos ver aqui então, para concluir essa parte da experiência, falamos que à nossa volta nós criamos um campo eletromagnético. Então quer dizer que os nossos pensamentos, mesmo que não estão sendo enxergados, eles podem influenciar a nossa volta. Isso aqui é uma lâmpada queimada. Quando eu coloco próximo, veja que eu não encosto na lâmpada Tesla. Ela acende, sem pilha, sem bateria, sem nada. Significa o quê? Que a nossa volta, que a volta deste local, nós temos um campo eletromagnético invisível aos olhos físicos, mas que são visíveis aos olhos espirituais. Desta forma, o que a gente conclui? Que nem tudo aquilo que nós não possamos enxergar significa que não exista. Não é verdade? Então, outra experiência que vocês podem fazer em casa é pegar um controle remoto. O controle remoto, na frente dele, tem uma lâmpada, que quando você aperta olhando para ela, você não enxerga nada. Porque ela está transmitindo numa frequência que não é visível aos olhos físicos. Mas não quer dizer que esteja transmitindo.
Olha só, colocando na frente da tua câmera do celular. Quando eu aperto, notem que a lâmpada que não é visível aos olhos nus, aos olhos normais, começa a piscar. Mais uma vez trazendo a conclusão que nem tudo aquilo que não existe, não quer, que não vejamos, que não sentimos, não quer dizer que não exista. Ok, gente. Vamos adiante, então. Vamos para uma outra experiência. Hoje, essa parte toda é científica. Nós tivemos a oportunidade de utilizar uma técnica do padre Landau, não é? Em 1904, ele utilizou a bioeletrografia, naquele tempo não existia esse nome, que era chamado antigamente de fotosquilha. Nós fizemos então na nossa casa, junto com um grande pesquisador aqui de Florianópolis, recentemente, um mês antes da pandemia, em março, experiências na nossa casa. Pessoas antes do passe e depois do passe. Notem, esse aqui, a gente pegou a pessoa, ela fez a fotoquilha. A fotoquilha funciona você colocando o dedo indicador no equipamento, que gera uma alta tensão, e cria uma impressão no filme sensível, aquele filme de fotografia antiga. Então, o que acontece? Antes do passe, nós tínhamos esta imagem aqui. Notem, existe uma mudança de cores, uma indefinição de cores aqui do lado esquerdo e aqui do lado direito. Notem, principalmente nessa parte superior, como regularizou, fechou os intervalos que na foto do outro lado tinham na parte superior, fazendo com que o azul, o dourado, o branco ficasse de uma forma bastante acentuada. Vamos ver a próxima foto aqui. Aqui também, antes do passe e depois do passe. Uma pessoa chegou lá na nossa casa, do lado esquerdo aqui está a foto. Notem que existe alguns intervalos, uma mistura de várias cores aqui na parte de baixo, uma pouca intensidade de tons vermelhos aqui do lado e do lado direito, como o azul nos dois cantos ficou uniforme, a parte superior preencheu também de forma bastante interessante e homogênea. Notem que essa segunda foto torna-se um campo eletromagnético bastante homogêneo. Aqui nós fizemos eu fiz um atendimento fraterno e tirei a foto da pessoa à esquerda antes do atendimento fraterno. Tudo isso aconteceu agora em março, tá, pessoal? Olha só os buracos energéticos que esta pessoa tinha do lado direito aqui. Essas partes aqui azuis, não é? Intermitência de cor, intervalos, falta de energia em muitos pontos. E o que o atendimento, o direcionamento energético pode fazer por uma pessoa? Olha o que aconteceu do lado direito. Nós fechamos totalmente os intervalos, ficou homogêneo aqui. As partes embaixo ficaram mais concretas e o azul aqui se tornou mais profundo e mais forte. Notem a diferença que nós notamos na prática. Aqui nós fizemos do lado esquerdo um momento em que nós estávamos fazendo uma preparação para um trabalho mediúnico. O médium aqui do lado esquerdo estava, dá para ver pelo sistema de energético dele aqui, que ele estava em extremo equilíbrio. O azul, o vermelho, ou seja, toda essa parte aqui em equilíbrio. O que aconteceu logo em seguida, quando o espírito se conectou, entrou em sintonia perispírito com perispírito, com o médium, aqui do lado direito. Olha só o que aconteceu na foto. Simplesmente parte do seu campo energético se anulou. Ou seja, passou a se tomar as frequências do espírito encarnado. E isso a gente conseguiu analisar e comprovar através desta foto.
Vejam bem quantas alterações nós podemos ter através das ações dos pensamentos. Então, quando nós estamos falando de cura, no momento de um passe, no momento de um atendimento fraterno, no momento da irradiação, o que está acontecendo? A mente das pessoas está direcionando, como a gente viu, para o atendido, canalizando através do fluido essas energias, fazendo com que até de forma científica a gente consiga comprovar esta alteração através das fotos Killian, ou atualmente chamado como bioeletrofotografia. Então, adiante, nós vamos passar por mais um evento científico rapidamente. Masaru Emoto, um grande pesquisador também japonês, ele juntou um grande número de pessoas e o que ele fez? Ele pediu para que essas pessoas direcionassem os seus pensamentos de acordo com aquilo que ele estava pedindo e direcionassem esses pensamentos a uma molécula de água em estado de laboratório congelado. O que aconteceu aqui, vocês estão vendo bem à direita, na parte de cima, à esquerda, digamos, na parte de cima, quando ele pediu e tocou músicas clássicas de Mozart. Olha o formato em que essa gota d'água se formou. Logo em seguida ele pediu para cantar aquela música Imagine, de John Lennon. Música maravilhosa, né? A letra maravilhosa, onde as pessoas entram em sintonia com o bem. Direcionaram também a molécula da água e olha o formato perfeito, geométrico, que esse momento gerou. Aqui embaixo, ele pediu para o pessoal direcionar através do pensamento a palavra paz, o sentimento paz. Olha o formato que nós obtivemos nesse momento. Aqui a gratidão, uma das energias mais importantes que nós podemos emitir. Quando ele pediu para o pessoal pensar em situações de gratidão e direcionar a água, olha o formato que esta molécula de água se formou. E, ao mesmo tempo, numa próxima experiência, ele pediu para o pessoal, para esse mesmo grupo de pessoas, começassem a pensar de forma com muita raiva a palavra eu vou acabar com você, eu vou matar você. Olha como a molécula de água aqui nessa região se transformou totalmente disforme, sem cor, sem vida. E mais uma vez ele pegou para ter certeza e direcionou uma água pura de uma represa chamada Fujiwara, né? Lá do Japão. Mais uma vez nós tivemos esta imagem maravilhosa que com isso nós comprovamos também de uma forma científica, uma análise, não é verdade? Que os pensamentos direcionados também à água fazem com que, através desse fluido, ela se molde de acordo com os nossos pensamentos. Então, sabendo que os nossos corpos são 70% de água, meus amigos, imaginem só o que pode acontecer conosco. Dessa forma, ser feliz é uma escolha. Com o sentimento de amar as pessoas, nós conseguimos nos permitir crescer. Nós conseguimos nos permitir viver. Quanto mais nos conhecemos, meus irmãos, mais nós conseguimos notar as nossas dificuldades. E ao contrário do que muitos pensam, como Joana diz, manter a nossa sombra escondida, né? Nós precisamos reconhecer aquilo de não bom que temos dentro de nós. Este é o primeiro passo para a mudança. É inevitável assumirmos que nós temos problemas, que nós temos defeitos e que nós precisamos melhorar em nossas vidas. Então, esse seria um dos primeiros e mais importantes passos para a reforma que nós tanto almejamos.
O que nós temos feito, gente? O que nós temos feito quando refletimos no espelho? Aliás, nós estamos refletindo? Nós estamos nos olhando no espelho, não só no momento da higiene pessoal, passamos correndo e nem olhamos para nós mesmos? Ou nós estamos olhando para aquele ser que é importante e tentando analisar aquilo que possamos ser melhores? Nós temos que usar a reflexão. Reflexão é refletir em você mesmo aquilo que tu precisa melhorar. As reflexões nos fazem voltar ao chão, a reconhecer os nossos defeitos, as nossas falhas e sabermos que precisamos mudar. Voltar a observar os momentos em todos os campos da nossa vida. Permita-se crescer, permita-se viver. Procuremos entender nossa verdadeira missão. Para que nós estamos nesse planeta, meus irmãos? Perguntem-se, por que estou vivendo? Por que estou passando por tudo isso que estou passando? Será o acaso? Não existe acasos. Sabemos que não existe acasos. Então, a partir de hoje, comece a se olhar no espelho e pergunte-se, o que eu estou fazendo aqui? O que eu tenho feito por mim nesse momento? O que eu posso fazer pela minha vida, pela minha pessoa? Jesus, superando todos os limites do conhecimento, fez-se o mais importante, o homem integral, por haver desenvolvido todas as aptidões herdadas, aprendidas na sua caminhada de Deus, na condição de mais perfeito de que se tem notícia. Jesus, aquele que passou pela terra, não se alterou, não se modificou por ninguém, porque ele já tinha galgado todos os degraus que ainda nós iremos galgar. Ele sabia que a dificuldade, o sofrimento, o autorreconhecimento, tudo isso fará parte da nossa evolução. E não tem como ninguém nos levar para cima dessa escadaria, a não ser nós mesmos. Nós temos que ter a consciência disso. Como eu falei no início, nós podemos e devemos tomar remédio. Nós podemos e devemos aceitar o auxílio dos amigos, do próximo. Nós devemos sim. Mas nós temos que ter a consciência de que primeiro precisamos nos amar. Precisamos primeiro acreditar em nós mesmos. Acreditar que existe um motivo para nós estarmos aqui. E criarmos para isso a ação com os suportes morais, com a vivência e com a reforma íntima todos os dias. E com esta profilaxia, com esta limpeza que deve ser diária, que nós não podemos deixar mais nada para amanhã, meus irmãos. O tempo, não existe mais aquele tempo que nós achávamos que teríamos. O momento do planeta faz com que ou nós iremos ou nós seremos empurrados de qualquer forma. Nós já vemos sendo empurrados há muito tempo pela dor, pelo sofrimento, pela falta disso, pela falta daquilo. Mas, em geral, porque ainda achamos que os outros é que são bons e deixamos de nos amar. Por isso que o amor tem que vir para nós como uma cura. Um alto amor em primeiro lugar. Não permita que ninguém diga que você não é bom em alguma coisa. Não permita que digam a você, você não sabe, você não é, você não merece. Não permita isso. Aceite o que vem do outro, mas não leve para você. Porque dentro de você existe sim um ser que é crístico, um ser que está em evolução, que certamente quando aprender a se amar, também irá aprender a amar ao próximo, como a si mesmo. Então não procuremos fora, não vamos usar o tempo procurando ser a sombra
que somos, muitas vezes querendo ser igual aos outros. Os outros não serão e nós não seremos iguais uns dos outros. Nunca isto. Porque as nossas escolhas, os nossos caminhos sempre foram diferentes. Então, cada um tem seu caminho, cada um tem o seu estágio. Então, paremos de olhar para fora e vamos olhar para dentro de nós. E assim, aqui nós temos... Esta tela foi minha mãe que pintou. E eu fui lá e tirei uma fotografia hoje e coloquei aqui como um exemplo, não é? Do grande mestre que passou aqui pela Terra. Então, usando todo esse pensamento, toda essa situação do grande mestre Jesus. Ele é grande, não porque ele é um ser à parte de nós. Nós temos que entender que Jesus passou por tudo aquilo que nós passamos, não no planeta Terra, porque a evolução dele não teria possível, mas em outros orbes, ele passou por todos os estágios, todos os sofrimentos, todas as dificuldades que nós iremos passar. A diferença de que quanto mais conscientes estamos desse intervalo, dessa caminhada, tirar o bom do ruim, gente. Tudo que o universo nos traz de ruim sempre tem um motivo bom. E é isso que nós devemos modificar. Porque se nós continuarmos reclamando, continuarmos praguejando, maldizendo, nós estamos inserindo e moldando esta massa que seremos nós e os outros à nossa volta. Como a gente viu agora há pouco. Então vamos pensar e nos perguntar em que tipo de pensamento estou tendo. Quanto tempo tenho me dedicado a pensar sobre a verdadeira vida, que é a espiritual? Quanto tempo estou tirando para isso? Sobre as pessoas que estão perto de nós. O que nós estamos fazendo por elas, gente? Será que nós estamos as ignorando, maltratando, desejando algumas coisas ainda para essas pessoas? Lembre-se, nós estamos agindo nesse fluido cósmico contra os outros, mas a lei de causa e efeito faz com que nosso ser também absorva essa energia e nós teremos que reequilibrar ela, querendo ou não. Então você, eu te pergunto, na reta final da nossa conversa, você está querendo mesmo se curar? Pergunte-se agora. Eu estou querendo, depois de tudo isso que a gente viu de forma científica, querendo me curar? Ou não? Ou nós estamos desperdiçando um manancial de energias que poderiam estar, lembra do dedo, 2 dedos, direcionados a crescermos e diminuirmos as dificuldades da nossa caminhada. Então, gente, vamos passar a olhar para nós mesmos como seres amorosos, como seres que se amam e que certamente chegaremos ao objetivo, que é o amor como agradecimento, que é o amor como curar-se, que é o amor como a vida. E assim, agradeço mais uma vez a equipe espiritual, a todos esses irmãos que estão conosco e que vocês recebam um abraço em seus corações. Muito obrigado, muita paz, muita, muita, muita luz. Muito obrigado. E assim vamos para a nossa prece final. Só temos mais uma vez que agradecer a Deus, a Jesus, a todos vocês que estão aqui nos ouvindo nesse momento.
que espero que tenham absorvido um pouquinho dessa energia que aqui movimentamos. Sintam em seus lares o abraço do Mestre Jesus. Sintam em seus lares o abraço dos amigos espirituais. E que possamos estar próximos, unidos, estudando, entendendo, mas principalmente praticando esta doutrina maravilhosa. Obrigado mais uma vez a todos vocês. Espero encontrá-los na próxima semana e que tenhamos sempre muita paz, muita luz e que assim seja. Olá, nós da Sociedade Catarinense de Estudos Espíritas convidamos toda a comunidade surda a se juntar a nós nas palestras online todas as quartas-feiras às 20 horas. A meditação online todas as segundas-feiras às 19h45 e a estarem sempre em contato conosco para se informar sobre os cursos que oferecemos dentro da doutrina espírita. Sejam todos bem-vindos à SCE. Nos encontramos segundas e quartas-feiras no Instagram, Facebook ou YouTube da SCE. Sociedade Catarinense de Estudos Espíritas. Amor, respeito e estudo.